Olá, crianças, bom dia. Já acordaram? Tudo bem? Então vamos lá agora. Vamos começar a dividir, gente. Vamos dividir responsabilidade, mas não divide muito não, senão acaba e não tem mais responsabilidade de ninguém. Então agora, hoje, nós vamos ver os divisores comuns de dois ou mais números naturais. Então, o que é comum, divisor comum entre dois números? É um número que é divisível. Vou dar um exemplo aqui menor do que esse daí. Vou dar um exemplo de 6 e 12. Então, quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6, que é os 3 que dá para fazer a divisão completa. O 4 e o 5 não dá. O 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, quais são o que tem em um, num conjunto e no outro? Então, os divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. De 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, o comum vai ser 1, 2 e 3 e 6. Então, esses são os comuns. Qual é o maior dele? Quando vocês viram o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, eu pegava o menor número, né? O menor múltiplo, menos diferente de zero, para mim achar o máximo divisor comum entre dois números. Agora, o divisor, por quê? Porque ele é infinito, então se eu pedir o maior múltiplo, vocês não vão achar nunca. Então, agora, o divisor, como ele começa no 1 e termina nele mesmo, então dá para eu achar os divisores deles. Então, aqui ele deu o exemplo, né? Então, o Clóvis é feirante e vende vários tipos de frutas. Certo dia, ele tinha poucas quantidades de peras e maçãs e peras. Eram exatamente 18 maçãs e 24 peras. Ele queria formar pacotes contendo cada um único tipo de fruta. Em cada pacote deve haver a mesma quantidade, mas sem sobrar frutas. Por exemplo, se ele formar pacote com 3 maçãs, ele deverá formar pacote contendo também 3 peras. Se o objetivo é dividir as frutas em porções iguais, sem sobrar, Clóvis deve estar pensando nos divisores naturais de cada quantidade de frutas, nos divisores de 18 e de 24. Então, ele foi ver quais são os números que ia dividir o 18 e o 24. Então, no 18 ele achou o 1, que é divisor de todos. O 2, porque 18 é par, vai dar para dividir, tem na tabuada do 2. 18 tem na tabuada do 3. 18 tem na tabuada do 6. 18 tem na tabuada do 9. E 18 tem na tabuada do 18. Então, 18 dividido por 1, 18, por 2 dá 9, por 3 dá 6, por 6 dá 3, por 9 dá 2, 18 dá 1. E aí, quais são os divisores de 24? Os divisores de 24 vai ser 1, 2, 3, o 4, o 5 não é, o 6, o 7 não é, o 8, o 9 não, o 10 não, o 11 não, o 12, o 13 não, o 14 não, o 15 não, 16 não, 17 não, 19 não, 20 não, 21 não, 22 não, 23 não, 24 sim, 24 dividido por 24, 1. Então, esses são os divisores deles. Quais são os divisores comuns que ele tem? Quer dizer, o que tem no 18 e no 24 ao mesmo tempo? Eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3 e o 6, né? Que são os divisores comuns entre eles. Então, olha, é possível observar que há divisores comuns. Então, DC, que é divisores comuns, de 18 e 24. Destacando-os a seguir. Quais são os divisores comuns de 18 e 24? O 1, o 2, o 3 e o 6. Clóvis, então, poderia formar pacotes com uma fruta,
ou com 2 frutas, ou com 3 frutas, ou com 6 frutas. Então, se ele quisesse dividir em quantidades iguais em cada pacote, ele poderia usar ele teria essas 4 opções para fazer os pacotes. Repare que da mesma forma, no estudo dos múltiplos, há os múltiplos comuns. Também temos no estudo dos divisores, os divisores comuns. Em princípio, estudaremos esse assunto relacionado aos divisores de cada número dado e depois procuraremos aqueles que sejam comuns. Então, eu tenho que primeiro achar os divisores de um número, depois acho do outro, para depois eu procurar quais é o comum entre eles. Foi o que nós fizemos, olha aqui, ó. Achamos os divisores, né, de 18, de 24, depois nós achamos os divisores comuns entre eles, né? E agora, ele pede aqui no exercício de aplicação, juntamente com um colega, leiam com atenção cada pergunta e, a seguir, converse sobre o que pensa sobre as respostas e indique a conclusão que chegaram. Depois, coletivamente, com o auxílio do professor, verifique se as conclusões estão corretas. Então, olha, esse exercício aqui, eu vou deixar para responder com vocês, como é para discutir entre os alunos e o professor. Então, vocês vão pensando para depois colocarem, né, a resposta, me achar, para a gente discutir qual seria a resposta. Qual é o único divisor comum de todos os números naturais? Eu falei lá no comecinho da aula sobre os divisores qual era, certo? Quais são os únicos divisores comuns de todos os números pares? Também esse vai ser fácil vocês saberem. Agora o exercício 2. Uma costureira tem como pedaços de fita, tendo um vermelho com comprimento de 80 centímetros, outro verde com 60 centímetros de comprimento. Ela quer cortar em pedaços menores, mas que tenham a mesma medida, sem sobrar pedaços de fita. Além disso, as medidas devem ser dadas em centímetros por números naturais. Então, ela não quer dividir assim, por exemplo, 1,5, 1,2, 2,3. Isso não é um número natural. O número natural é de 0 infinitamente. Então, esse daí vocês vão achar os divisores de 60, de 80 e os divisores de 60. Então, começa dividindo por 1, por 2. Aí vocês vão chegar, mas eu vou ter que dividir por 60 vezes? Não. Vocês sabem que não vai precisar dividir por 60. Então, se eu dividir, por exemplo, vou já falar, por 2 dá 30. Eu sei que 30 vai ser divisor de 60, não vai? Porque vai dar 2. Então, vice-versa. Já dei uma dica grande já, ó. Uma dicona para vocês ir fazendo aí. Então, agora, vocês vão fazer a página 89, 90 e 91. Aí, eu vou voltar com vocês. Vocês hoje têm 2 aulas gravadas, né? 2 explicações. E tem uma online, uma ao vivo online. Então, eu vou voltar com vocês hoje às 8h50. Vou até 9h30, depois nós vamos ter um intervalo e vamos voltar de novo ao vivo. Por quê? Eu acho importante eu trabalhar ao vivo o máximo divisor comum, que nós já começamos e nós vamos continuar para tirar as dúvidas, porque numa aula só, tô achando que não está dando muito tempo. Se vocês acharem que não tá legal, né, que vocês não querem, eu não faço mais, eu só dou minha aula online. Agora, se vocês preferirem, eu vou voltar mais ao vivo, tá?
para ajudar mais vocês. Então, hoje, daqui a pouco, eu vou voltar de novo, mas eu vou voltar ao vivo por 2 aulas, ok? Então, a aula das 8h50 vai ser ao vivo, tá? Beijos, até daqui a pouco.